Que o bicho tá pegando lá em Brasília, isso você já sabe. Agora, que uma delação foi negada, não foi admitida pela Polícia Federal porque conta detalhes do ministro Alexandre de Moraes, aí a coisa passa a ficar mais complicado ainda. E antes de colocar a matéria para você, a gente precisa só se perguntar onde estão os senadores da República deste Brasil. Senadores, com todo respeito ao cargo que foi incumbido a vocês, mas até quando? Até quando vocês vão mostrar para o Brasil que vocês são frouxos, que vocês não conseguem fazer absolutamente nada? Porque, inclusive, a grande maioria de vocês tem rabo preso. Até quando? Brasil, o que eu vou mostrar para você a partir de agora é um caso gritante, apavorante, grave e bombástico no Brasil. Eu nunca achei que eu ia contextualizar com você o que eu vou colocar aqui agora. Eu só quero pedir para você, inclusive, se for compartilhar, compartilhe aí para um senador da República que você conhece. Vamos ver se eles criam vergonha na cara, porque tá faltando isso. Tá faltando testosterona, tá faltando vergonha na cara. Eu sei que a maioria é tudo envolvida, mas você pode fazer diferente. Me ajuda a compartilhar, dá o seu like, coloca de onde você está me assistindo. Não esquece que toda sexta-feira tem sorteio do Pix para você que me acompanha no YouTube ou para você que acompanha em outras redes sociais. Você pode ir no YouTube, acessar o canal Alberto Silva, o vlog do Giro de Notícias. Na descrição tem um link só para você colocar nome e telefone para participar. É totalmente gratuito, tá bom? Preenche lá para você estar junto comigo e ó, não esquece de colocar de onde você me assiste. A matéria ela tá um pouco difundida para você aqui a metade da tela, por questão de direito autoral, mas tem esses dois aí na capa e eu quero ler para você, a partir de agora, o que é que nós estamos falando. Eu tô lendo lá de cá, tá, gente? Aqui para mim a visibilidade tá maior, você vai acompanhar comigo. A fonte é da Revista Oeste. Vorcaro citou Moraes em proposta de delação rejeitada pela Polícia Federal. A gente já estava até conversando sobre isso em outros vídeos, mas a gente não tinha confirmação. A proposta de acordo da delação premiada apresentado por Daniel Vorcaro, fundador do Banco Master, mencionou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Mencionou. E olha que eu fiz um vídeo mais cedo dizendo que o Paulo Figueiredo tinha inclusive notícias de que Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes estavam mandando recado para ele não delatar. O documento, de acordo com informações publicadas pela coluna Lauro Jardim do O Globo, detalhou contratos milionários firmados entre a instituição financeira e o escritório de advocacia da Viviane Barque, mulher do magistrado. O material entregue durante as negociações a autoridades federais foi rejeitada pela Polícia Federal por não atender requisitos para um acordo da delação premiada. Um dos anexos de colaboração fazia referência direta a Alexandre de Moraes e descrevia a relação contratual entre o Banco Master e o escritório da Viviane, conforme relatado e apresentado por Vorcaro. O contrato de 129 milhões teria sido firmado com o objetivo de estreitar relações com o ministro. Isso aqui é jogo de favorecimento previsto, regimento interno, código de conduta, código de responsabilidade, tudo isso que daria assim, ó, se tivéssemos um Senado de peito, colocaria o Alexandre de Moraes para fora hoje. E eles não gostam que falam. Aí você pergunta, por que é que eles querem censurar as redes sociais? Porque a gente fala isso para você. Ainda de acordo com o ex-banqueiro, nenhuma contrapartida teria sido oferecida ou recebida em troca da contratação. Era só proximidade. Era só proximidade, segundo a matéria. Delação oferecida por Vorcaro não preencheu critérios da Polícia Federal. A proposta também menciona um novo vínculo entre o Banco Master e o escritório de advocacia, estimado em 50 milhões. Fora os 129, tinha mais 50 milhões. O contrato ampliaria uma relação profissional já conhecida pelas autoridades que vinha sendo analisada no âmbito das apurações. A PF, contudo, concluiu que as informações fornecidas não preenchiam os critérios exigidos pela legislação para formalizar a delação premiada. Com isso, a proposta foi rejeitada e não avançou para a fase de homologação. Agora, quem que está de olho?
André Mendonça. André Mendonça. Brasil, eu já contei para vocês aqui, vou relatar de novo. A gente tem a informação de que cópias, informações não oficiais, tá? De bastidores, tem que dizer aqui, de que cópias do celular do Vorcaro, 8, já estariam fora do Brasil. Já estariam. As provas. Isso aqui, essa tentativa de manobra, essa tentativa de fazer alguma coisa, eles fazem isso no Brasil há muito tempo, não é agora não. Talvez você está assistindo e fale, nossa, Alberto, estão tudo junto e misturado há muito tempo. Mas acontece que, em primeiro lugar, eu acredito naquele lá de cima, não vai ficar pedra sobre pedra, não vai ficar pedra sobre pedra. E tudo será revelado na ordem do dia, por isso que eles estão apavorados. Porque este é o nome para resumir nesta segunda-feira, dia 15. Eles estão apavorados com o que está por vir, com o que está para ser revelado diante o mundo. Não pense você, não coloque na sua cabecinha a seguinte informação: ah, Alberto, não vai dar em nada. Primeiro, tenho dito isso aqui, vou reforçar nos meus canais. Todas as vezes que você, aí do outro lado, fala assim, ó, eu não acredito em mais nada, eu não acredito que vai dar certo, ah, nada vai acontecer, eles, do outro lado, já ganhou você. Porque é isso que eles querem. Colocar o medo, a imprecisão, a insegurança, que você se torne um brasileiro frouxo. É verdade, eu tenho que te contar. Então começa a acontecer um monte de atrocidades que você não vê resolver, para que aqui dentro do seu cérebro cognitivo, córtex frontal aqui, fala, não acredito em nada disso aí mais. Já ganharam você. Brasil, mais do que nunca, não por causa da Copa só. Tá na hora de colocar a bandeira do Brasil para fora de casa. Tá na hora. Quando você coloca a bandeira do Brasil para fora da tua casa, você se posiciona. Que você é um patriota, que você é um amante do Brasil. Que você não admite essas coisas que estão acontecendo. Então, não cai nessa conversa não, tá? De chegar a achar que nada vai dar certo, que tem muita coisa que já está acontecendo. Antes a gente não ficava sabendo de nada. Tem muita coisa acontecendo, a gente não vai desanimar. Aliás, deixa eu te falar uma coisa. A empresa RPN, vou te dar um presente hoje, ó. Um presente. Ela tem o melhor produto para quem tem inflamação no corpo. Artrite, artrose, reumatismo, dor na lombar, nervo ciático, fibromialgia, curcumã. Curcumina longa extraída da flor, do açafrão, colágeno tipo 2 das aves, vitamina D e gengibre. Eu tô falando de um tratamento de dentro para fora. Mas eu vou dar para você hoje, na compra do combo, para acabar com a inflamação do seu corpo, a primeira pomada massageadora com ora pronobis legalizado pela Anvisa, com unha de gato, copaíba, 1000 folhas, mentol, cânfora e mastruz. Você vai passar onde está doendo. Vai pedir para o seu marido passar, para sua esposa passar, aonde está com as dores. Essa combinação aqui vai acabar com a sua inflamação. Em definitivo, de dentro para fora e de fora para dentro. E esse aqui eu vou dar de brinde para você, tá? Basta ligar agora no 0800 355 3000, número que está na tela, para você adquirir este produto para acabar com as dores e inflamação do seu corpo. Vem para cá, tem muita coisa para poder contar para você no dia de hoje ainda, tem muitos vídeos, tá bom? Fique aqui comigo. Vamos para as demais informações de hoje. A delação do Vorcaro foi rejeitada, como sabemos, pela segunda vez. Se foi rejeitada, por que ele não voltou para Papuda? Por que ele não voltou ainda para a cadeia? Por que ele permanece na superintendência da Polícia Federal? E, sobretudo, qual é o medo do Vorcaro de voltar para a cadeia? O que pode acontecer com ele? Eu sou André Marcília, advogado, constitucionalista e comentarista jurídico, e peço que vocês se inscrevam no canal e deixem like nesse vídeo. Bom, meus caros, a primeira delação do Vorcaro foi rejeitada, a segunda delação foi rejeitada pela Polícia Federal, e aí a grande questão é por que ele ainda não voltou para a cadeia, porque ele permanece na superintendência da Polícia Federal. Como eu já expliquei aqui algumas vezes, você tem a negociação do Vorcaro sendo feita pela Polícia Federal e sendo feita também pela PGR. A PGR pode seguir adiante com uma negociação, independentemente da negociação com a Polícia Federal ter sido rejeitada. E o que está segurando ainda o Vorcaro dentro da superintendência da Polícia Federal é a negociação com a PGR ainda não ter sido rejeitada. A PGR vai rejeitar a delação do Vorcaro, porque a delação dele não para de pé, ele só entrega a algumas pessoas que já estavam entregues. Só conta os fatos que a Polícia Federal
já sabia. Então a PGR não está segurando a negociação dele para que ela vá adiante. Ele não está, a PGR do Gonê não está segurando a negociação com o Vorcaro porque há uma chance de seguir. Não tem como seguir, é impossível. Senão o Gonê seguiria, porque sem dúvida uma delação sem ministro do STF favorece ao Gonê, que é colega, é parça dos ministros do STF. A PGR está segurando essa negociação, está enrolando com ela, mesmo depois da rejeição da Polícia Federal, para que ele não volte, para que o Vorcaro não volte para a cadeia. O Vorcaro está com medo de voltar para a cadeia. Voltar para a cadeia para ele é o pior dos cenários e a esperança dele está no ano que vem, com as eleições jogando uma cortina de fumaça sobre o caso dele e a possibilidade de que no ano que vem ele tenha o ministro Moraes à frente da presidência do STF é o que enche o Vorcaro e a defesa dele de esperanças de ficar numa situação melhor, talvez até de conseguir uma liberdade provisória. E enquanto isso não acontece, ele deveria voltar para a cadeia. E por isso que a PGR está segurando essa negociação, porque enquanto ela negocia com ele, ele permanecerá na superintendência da Polícia Federal. Aqui a gente tem uma rixa, uma briga, um confronto entre PGR e Polícia Federal, que quer que ele volte logo para a cadeia. A Polícia Federal quer que ele volte para a cadeia. O André Mendonça quer que ele volte para a cadeia. Mas a PGR está fazendo força para que essas negociações fiquem enroladas de tal maneira que ele possa se manter na superintendência da Polícia Federal até as eleições chegarem, até a cortina de fumaça ser jogada sobre o caso, até no ano que vem o Moraes assumir a presidência e, enfim, talvez o Vorcaro ser solto. Vocês percebem? A jogada da PGR é essa. A Polícia Federal já rejeitou, mas a PGR mantém ele sob negociação, mantém o caso do Vorcaro sob negociação para que ele não seja devolvido para a cadeia. Então, a PGR vai enrolar com essa negociação com ele, mesmo que provavelmente não a aceite, mas vai enrolar com essa negociação com ele para que ele siga na superintendência da Polícia Federal com um certo conforto, enquanto algum super-herói do STF, algum super-ministro do STF não venha soltá-lo, não venha entregar para ele alguma ordem de soltura, alguma liberdade provisória. Isso só expõe que a Polícia Federal e o Mendonça têm tentado fazer o caso Master seguir adiante, seguir seriamente adiante. Mas a PGR do Gonê, junto dos ministros do STF, estão empenhados loucamente para fazer com que o caso seja soterrado, para que tudo dê errado e para que o Master seja desmantelado, o Vorcaro saia da cadeia e depois do país, e depois das nossas vistas, e depois, nevermore, jamais, nunca mais. Deixa aqui o seu comentário e a gente vai estar ligado nessa... Ninguém menos que Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, que têm mandado, segundo a minha apuração, recados pesados para Vorcaro para segurar as pontas e aguentar firme, porque essa crise, segundo eles, vai passar. É exatamente por isso que o Vorcaro não está entregando quem que ele tem que entregar. É por isso que a tão esperada delação, que pode derrubar a República, não passou até agora de informações desencontradas. E aí você entra em um impasse, porque ao mesmo tempo em que isso acontece, e o Vorcaro entregue migalhas à Polícia Federal, o André Mendonça não é idiota e não vai aceitar uma delação que não tenha o Alexandre, que é o principal e mais poderoso beneficiário desse esquema. Não existe delação premiada de Daniel Vorcaro sem explicar a relação com a Viviane de Moraes, sem explicar os encontros com o Alexandre de Moraes. Não existe como explicar a intervenção do Alexandre de Moraes junto ao Banco Central, junto ao BRB. É impossível. Para isso, né, a gente está aqui com a apresentação da própria equipe da Timeline, pode colocar na tela aí, produção, e ela explica em detalhes que o porquê dessa investigação da seção 301, né, quem é que verdadeiramente atacou a soberania de quem. Então, e aqui nós vamos mostrar para vocês como que o STF ultrapassou as fronteiras do Brasil para censurar cidadãos e punir empresas nos Estados Unidos. Deixa eu só voltar aqui. A narrativa de alguns jornalistas da Globo e a narrativa que o Lula está utilizando. Os Estados Unidos estão violando a soberania do Brasil ao tentar impedir que Alexandre de Moraes puna a desinformação no Brasil. Qual é o dado real? O próprio Glenn Greenwald, que é um jornalista de esquerda, abriu a boca e disse: é Moraes quem viola a soberania dos Estados Unidos ao forçar plataformas americanas a censurar críticos que vivem nos Estados Unidos. E aí nós temos aqui o documento do United States Trade Representative, ou seja, o escritório de comércio, né, representante de comércio dos Estados Unidos, dizendo das ordens secretas, um relatório com mais de 100 páginas, e dizendo ali, X, Meta, Google, Rumble, todos eles receberam ordens secretas para derrubar. Ora,
E como é que a gente sabe que isso aqui aconteceu? Ué, basta você chegar agora e escrever x.com/tercalivre. Me avisa aí no chat. Deixa a imagem aqui, tá, produção? Me avisa aí no chat se vocês estão conseguindo acessar x.com/tercalivre. Você que está no Brasil. x.com/AlanTercaLivre. Pode ser tanto Tercalivre como Alan com 2 L's Tercalivre. Vê se você consegue acessar sem VPN. x.com/tercalivre ou x.com/AlanTercaLivre. E aí, vocês me digam no chat se vocês estão conseguindo acessar esses 2 endereços no X. A minha conta Alan Conta 5 não derrubaram. Por que não derrubaram? Estão com medinho, mas não devolvem as outras contas. A minha conta número 1 do Instagram voltou para fora do Brasil, mas antes nem em território americano ela podia ser acessada, que é a Alan Santos BR, tudo junto, Alan Santos BR. Essa conta ninguém conseguia acessar, a não ser quem estava na Alemanha, e eu tenho registros disso, de lives que eu fiz só para os seguidores da Alemanha, e os seguidores da Alemanha escrevendo: Alan, realmente, aqui eu consigo acessar a sua conta Alan Santos BR lá no Instagram. Aí eu estou na 47ª conta, e sim, isso aqui é parte do problema que nós estamos enfrentando com os Estados Unidos. Então você tem ordens secretas, exigência de remoção de conteúdo político de residentes nos Estados Unidos, proibição de transparência, plataformas são proibidas de revelar a existência das ordens aos proprietários dos perfis, ou seja, eu nunca fiquei sabendo, antes do Elon Musk abrir a boca, que eram ordens do STF para derrubar os meus perfis, e não tinha a razão, não tinha um motivo. Vocês têm noção disso? Eu fui perdendo contas, uma atrás da outra, e ninguém me dizia: foi isso aqui que você publicou que estava errado. Imagina você querer punir alguém sem dizer para ela assim: ó, foi isso aqui que você fez, que você está errado. É como se você começasse a gritar com seu filho sem explicar para ele por quê. O que ele está fazendo de errado. Isso numa relação de pai e filho que ainda é legítima. Aqui não, né? Eu não sou filhinho do STF. A suspensão global não se restringia apenas ao Brasil e era para bloquear no mundo inteiro. O STF exigia que a censura fosse aplicada não apenas no Brasil, mas em escala global, mundial. Todos vocês sabem disso. E o pior de tudo, que é o 4º ponto, a extorsão. Retaliação financeira dessas empresas, caso elas não cumprissem as regras, multas elevadíssimas, bloqueio de ativos financeiros e até o fechamento completo da plataforma no Brasil, como aconteceu, por exemplo, com o Telegram, porque o Telegram não queria derrubar minha conta, mas aí o Telegram acabou derrubando o canal que eu tinha lá no Telegram. Meu canal era o 2º maior canal no Telegram. Eu nem uso mais o Telegram, de tão revoltado que eu fiquei. Eu tinha o 2º maior canal no Telegram, o primeiro era do Bolsonaro e o segundo era o meu. Derrubaram. Vocês que gostam tanto de falar assim: não, mas fulano tem muitos seguidores. Eu falei assim: não, quando ninguém derruba, realmente se consegue muito. Né? Eu estou na minha 47ª conta com 1,5 milhão de seguidores. Imagine se não tivessem parado. Quantos estariam seguindo esse canal se ele não tivesse derrubado no Brasil? A gente está aqui com, acho que com 49 mil? Não. A produção sabe dizer o número, eu sempre perco. Ou 430 mil, 429 mil. Está sempre ali parado. Não consegue. Inclusive, confiram aí se vocês estão seguindo o nosso canal do Conversa Timeline. E aí, esse é o mapa da extraterritorialidade do Alexandre de Moraes, onde ele acha que ele é o dono do mundo. As empresas estão sediadas nos Estados Unidos, X, Meta, Google, Rumble. Ele toma ordens dentro do Brasil lá, o Brasil que se resolva com ele, as empresas que estão no Brasil se resolvam com ele, é censura do mesmo jeito, mas aqui nós estamos falando da relação entre Estados Unidos e Brasil, e as autoridades brasileiras não fizeram nada para parar essas decisões malucas do Alexandre de Moraes. Gente, pelo amor de Deus, tá ali, ó, o alvo da regulação doméstica, conteúdo publicado por brasileiros para brasileiros vivendo no Brasil. A punição, bloqueio de IP ou restrição de visualização de links dentro do território nacional. O discurso, são violações específicas do Código Penal brasileiro. Beleza. Aí começou os excessos extraterritoriais. Contas globais pertencentes a residentes que vivem nos Estados Unidos. Não pode, gente. Derrubada global do perfil inteiro, invisível em qualquer país, ou seja, não é este ou aquele argumento, é o perfil do cara. Cala a boca dessa pessoa, ela não pode existir na internet. Discurso político expressamente protegido pela primeira emenda da Constituição dos Estados Unidos, e era isso que o Alexandre de Moraes estava querendo calar. Então, tá aqui o documento do governo americano, traduzido para o português pela nossa equipe. Exigem, no caso, as autoridades brasileiras, exigem que empresas americanas removam conteúdo político
e suspendam perfis de residentes americanos e brasileiros por discursos políticos protegidos nos Estados Unidos. Eu vou dizer mais uma vez, caso Alexandre de Moraes não tenha entendido, o meu discurso é protegido pela primeira emenda da Constituição Americana. Eu posso dizer, Alexandre de Moraes, vá à merda quantas vezes eu quiser. Eu posso dizer que você é um canalha. Eu posso dizer que você não é juiz porcaria nenhuma. Eu estou protegido pela primeira emenda da Constituição brasileira. Chora, Alexandre de Moraes. Se desespere. Rasga o seu cu com a unha. Eu posso falar. Acabou. Chora. Você tentou me calar em 2019, tentou me calar em 2020, em 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e em 2026 quem tá tomando no rabo é você, porque eu tô aqui e não vou me calar. Deu pra entender, Alexandre de Moraes? Deu pra entender que eu não vou me calar? E que isso que tá acontecendo no Brasil é porque você é um merda que tá tomando decisões que não deveriam ser tomadas? Você não é jurista, Alexandre de Moraes. Você não é juiz. Nem advogadinho de merda de porta de cadeia você serve. Porque qualquer pessoa em sã consciência nesse exato momento estaria falando, vamos dar um passo atrás aqui pra gente não ter problemas com os Estados Unidos da América. Até o boca de veludo entendeu o tamanho da M, porque ele não queria perder apartamento. O filhinho dele estava trabalhando no BTG Pactual aqui em Miami. Deu ruim. Até a filha dele, que é casada com um americano, foi punida por causa desses erros. O irresponsável não sou eu, Alexandre de Moraes. O irresponsável é você. O moleque aqui é você. O único adulto nessa relação sou eu, não você, Alexandre de Moraes. Você quis calar o Terça Livre, quis calar a timeline, quis derrubar os meus perfis, achando que com isso eu iria parar. Eu não parei. E tá aí o resultado. E graças a Deus não foi só eu que não parei. Tá aqui o Ramais, tanta gente que não parou. O Eduardo Bolsonaro não parou. O Paulo Figueiredo não parou. Nem o Flávio. Olha, em sã consciência, qualquer político vendo o pai sendo torturado na cadeia, ao lado de assassino, estuprador, criminoso de verdade, qualquer pessoa em sã consciência daria 1000 passos atrás. O Eduardo foi lá e falou, não vou admitir isso. Qualquer político. Por isso que eu não admito esse papinho de que o Bolsonaro são frouxos, eles só pensam neles mesmos, na família. Conversa furada. Todos que falam isso, todos, não foram perseguidos. Todos que falam, não porque eles são frouxos, não tomaram a ação que deveriam. Ah, porque o Ramais tinha que ter sido nomeado, o problema foi esse. Todos, T-O-D-O-S, todos que falam que os Bolsonaros são frouxos, são pessoas que não foram perseguidas. São covardes, canalhas. Como esse maldito desse Weintraub. Como esses canalhas de São Paulo. E Rio de Janeiro e Minas Gerais. Que estão brincando de política. Enquanto a gente sabe que a verdade é que o Flávio Bolsonaro daqui a pouco vai ter que fazer discurso com redoma de vidro à prova de balas. Vá a merda toda essa galera. Eu não tenho mais paciência com gente de terceira via. Não tenho. Olha a situação que nós estamos, gente. O candidato da Colômbia está tendo que usar lá. Igual do Papamóvel, depois que o João Paulo II sofreu atentado. Sempre contra candidato. Sempre contra candidato da direita, Ramais. Eu já desabafei demais.